entrevistada de hoje no Figuras Cariocas. A gente está no segundo episódio desse quadro que leva uma personalidade do Rio para o seu lugar preferido na cidade. Ela escolheu esse cenário maravilhoso do Leme, olha só que coisa linda. Inverno carioca, nem parece. E olha só quem veio aqui hoje comigo, ela maravilhosa! Meu amor! Quanto tempo! Andressa Cabral, chefe, apresentadora, mãe, esposa, empresária, Professora, portelense, vascaína. Carioca da Gema e da Clara, tudo essa mulher, ela concentra muitas coisas em uma só. E a gente vai bater um papo super legal com ela hoje. Obrigada. Imagina! Prazer estar aqui. Gente, a Andressa Cabral, assim, não tem nem como começar falando dela sem falar das milhares de coisas que essa mulher consegue fazer. Mas primeiro, Andressa, eu quero saber a sua relação com o Rio. Você é carioca da Gema e da Clara, você nasceu aqui no Rio, né? Eu sou carioca, sou nascida no Rio de Janeiro, criada no bairro de Santa Teresa. Minha família é do Sul, mas eu acho que eu sempre tive essa coisa de cariocar demais, né? Estudei em colégio em Botafogo, morei em Santa Teresa, fiz faculdade, tudo aqui no Rio. Sempre achei o Rio a cidade que eu prefiro mesmo. Você nasceu aonde? Você nasceu em qual bairro? Nasci em Santa. A maternidade, não lembro. Mas o foi primeiro Santa lugar mesmo. onde eu morei foi Santa Teresa. Depois, entre indas e vindas, eu fiquei até os 20 e poucos anos indo para Santa Teresa. Depois eu me mudo para o Grajaú e depois eu vou para Ipanema. E aí, por fim, caso pela segunda vez e venho para o Leme. Ó, região central, subúrbio, Zona Sul e agora o mundo, né? Porque essa mulher não para. Aí, nesse exato momento, as pessoas do Grajaú estão te odiando, né? Por quê? É da Zona Norte. Vai falar que é a urca da Zona Norte. Toda a Zona Você concorda Nortinha. que a Grajaú é a urca da Zona Norte ou Não, não? eu acho que o Grajaú mesmo. É igual quando falam que a Tijuca É o quê? é a Zona Sul da Zona Norte. Não tem nada disso. Aí quando a gente fala que Copacabana é Madureira da Zona com Sul, praia. nossa! Ai! Enfim, tô no Leme, gente, fica tranquila. Tô super em Copacabana. Me incluo ali, se não for Madureira, que é Turiaçu, de repente. E essa sua história com o Rio, nessa sua ligação com o Rio, eu vou voltar aqui da onde eu conheci a Andressa, que foi através do Mesa Bar. Exato. Né? Que foi o seu primeiro gastrobar aqui no Rio, certo? Certo. Que fica lá no Maitá. E você e o Fernando é o sócio e o primeiro damo. Isso. O digníssimo marido da Andressa. Vocês foram vocês os pioneiros da coquetelaria aqui no Rio de Janeiro, pode-se dizer assim? Humildemente falando, se você vai analisar o cenário da coquetelaria no Rio de Janeiro, a gente abriu em 2008, eu era cliente ainda do Mesa. O Mesa nasce do sonho do Fernando de ter um bar, depois de inclusive morar fora do Brasil. E a gente tinha no Brasil todo uma cultura ainda da coquetelaria muito incipiente. A gente tinha os coquetéis mais autorais e o ambiente de consumo dos coquetéis era aquele tipo piano bar da novela do Manuel Carlos, mas era num hotel isso. Então a gente não consumia com normalidade, com naturalidade, os coquetéis fora do ambiente de hotel. E outra coisa que a gente também não tinha muito era o costume de consumir coquetéis autorais. Então assim, a gente teve nos anos 90 e antes a gente já tinha nos anos 50 uma cultura de audiovisual contribuindo ali com dois coquetéis clássicos, que foi o Cosmopolitan da série Sex and the City e o Martini do James Bond. Beleza. Então a gente teve ali, nos anos 50, o Dry Martini do James Bond e nos anos 90, o Cosmopolitan da série Sex and the City. E são dois coquetéis clássicos, né? E a gente não tinha uma cena tão clara de coquetéis autorais, como, por exemplo, você tem uma lista que você toma no Mesa. Ainda temos o Roselle, temos o Bonfim, quantos eventos, tomamos 3.000 liras. Isso foi, de fato, naturalizado depois do advento do Mesa Bar no Rio de Janeiro. Tanto que teve categoria de premiação, a gente tinha assim, cozinha italiana, cozinha brasileira, a gente tinha melhor carta de vinho, mas melhor carta de drink ainda não tinha tanto. Não posso garantir que tenha começado por causa do Mesa, mas o termo gastrobar, de fato, ele começou depois do Mesa Bar, que é o gastrobar, ele vem a ser o lugar onde a gente tem a coquetelaria e a cozinha com o mesmo protagonismo, né?
E foi difícil fazer o carioca beber drink? Porque assim, o carioca, ele era muito acostumado a beber o quê? Uma caipirinha aqui na beira da praia, uma cerveja, né? Como é que foi introduzir essa cultura da coquetelaria autoral para o carioca? Caipirinha não deixa de ser um drink. Eu, inclusive, nas minhas andanças por aí, pelo mundo, Brasil afora mesmo, e nas minhas aulas de gastronomia, eu defendo muito que a caipirinha é a vedete da coquetelaria brasileira pelo mundo afora, né? Então, acho que a gente não tem que depreciar a existência dela, pelo contrário. Mas acho que não é difícil fazer o carioca fazer nada que é bom, né? A gente faz com naturalidade. Olha esse fim de tarde que a gente está aqui. Essa gente... Um inverno de 30 graus, Difícil é fazer alguém jogar futebol, hein? Não deixar a bola cair na altinha, jogar frescobol. Beber coquetel nunca foi difícil. Eu acho que o trabalho educativo dentro da cultura de coquetéis, ele é um trabalho permanente. A gente, obviamente, precisou começar, quando eu digo nós, eu estou falando do Mesa e de todos os outros bares que começaram a propor a coquetelaria autoral. A gente começou com um destilado mais neutro, que é a vodka, né? Um destilado que não vai trazer sabor. E aí a gente tinha um tipo de coquetel que atendia ao mesmo perfil de sabor. Eram todos construídos à base de sucos e de xaropes. Então, o que hoje a gente conhece como gostinho de balinha. Depois disso, a gente foi vendo que assim, já entrava esse elemento do cítrico, mas eu acho que é muito isso que a gente está sentindo nesse momento. Tá passando uma brisinha, ó, mar. Tem muito... O perfil de sabor do Rio de Janeiro é o frutado e cítrico. E ali começa o Rio de Janeiro a impor o seu paladar à coquetelaria que estava sendo praticada na cidade. E a gente teve a felicidade de começar a entender isso antes das pessoas. Então isso foi ficando muito fácil pra gente. Até hoje o Mesa muito natural, né? Ficou orgânico. Porque você lembra de uma época que foi mais ou menos ali quando a gente se conheceu, o coquetel da moda era o Negroni. Teve esse rock aí do Aperol Spritz e do Negroni. E eu sei que você é fã de Negroni. Eu sou super fã. Eu sou do time oposto do Negroni, aquela que não bebe Negroni. Já a Andressa ama. Não, mas você toma um coquetel que é a cara do Rio de Janeiro. Você gosta do coquetel com perfil alcoólico leve, a percepção de sabor intensa, mas pro registro do frutado e do cítrico. Eu gosto dos coquetéis mais secos. Eu gosto dos coquetéis com punch alcoólico. Mas isso não é alguma coisa que designe se a pessoa vai saber ou não vai saber beber. É uma questão de preferência. E eu acho que em termos, inclusive, de clima, o Rio de Janeiro não oferece um clima ameno, aprazível para você ficar tomando um coquetel extremamente alcoólico enquanto você sua. Não, gente, não. Então, eu acho que depois que a gente teve o Negroni, a gente teve uma febre do Aperol Spritz, a febre seguinte foi a febre do gin tônica. Isso aí data mais ou menos do final de 2017 para 2018. Mas o Mesa apostava no gin desde 2012, né? Bastante tempo. O Roselle, que é um drink que hoje em 2022 a gente tem ele ainda na carta, já como um dos clássicos Mesa, ele entra para a carta do Mesa no ano de 2002. A gente já estava olhando lá na frente. Acho que hoje a gente já está mais calmo. Acho que hoje a gente não está mais naquela urgência de se provar como consumidores. A gente já está entendendo muito mais a sofisticação a partir da tranquilidade. Luxo é você poder beber o que você quer, não é beber o que disseram que é moda, o que é importante, né? E agora, o que o carioca gosta de comer? Você tem muitas referências da Bahia no seu cardápio e na sua carta de drinks, por exemplo. Médio, não é exatamente da Bahia. Quando eu falo de axé, eu falo muito de pretitude, né? É que a gente aqui no Brasil entende esse registro de pretitude como estando primordialmente na Bahia. Mas eu tenho a referência da mulher preta que eu sou, contemporânea, que faz uma cozinha autoral, pautada na sua ancestralidade. É mais isso, entendeu? Porque quando você vai olhar o que eu faço profissionalmente, é meio que um passeio transatlântico afrodiaspórico. Então, tudo que é preto pelo mundo se torna material de referência, ponto de partida. Eu posso partir de diversos pontos do mundo preto para criar. E você acha que esse tipo de gastronomia, né? Que uma vez eu lembro que você falou assim, eu não gosto de falar culinária. Porque culinária, ela é... A gastronomia é uma ciência. E a culinária, ela é um conjunto de atividades, ela pode ser um hobby, ela pode ser somente
afetiva, somente intuição. A gastronomia ela tem que ser uma produção científica, né? Ela requer uma outra forma de conhecimento. Isso aí, uma vez a Andressa, porque eu e a Andressa, a gente durante a pandemia, aquele período, né, tenebroso, a gente fez uma live onde ela ensinava várias receitas para o público do que fazer no Rio. Uma live não, respeite, a gente fez um programa digital. Uma série de lives do programa Deu Gosto. E eu lembro que uma vez ela falou para mim, isso eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, não se fala a gastronomia do não sei o quê quando você quer se referir a algum restaurante, a algum tipo do que um chefe faz. E aí, toda vez que eu falo culinária indiana, não é culinária, gastronomia indiana. Gastronomia, quando a gente tem produção e pensamento crítico, acadêmico e científico, a gente pode dar o nome de ciência, né? E como que você adaptou os seus conhecimentos, esse seu trabalho de pesquisa enorme pelo mundo para trazer para a mesa do Carioca? Eu me pautei nas minhas experiências pessoais, na minha vivência, no que eu vi as pessoas gostarem e reagirem. Né? Eu abri mão em determinado momento de todo o conhecimento formal e acadêmico para entender e ouvir mais meu coração, ouvir mais meu povo, imaginar o sorriso das pessoas, a lembrança das festas de família, dos quintais, dos terreiros delas, sabe? Todo mundo, principalmente a gente que é Brasil, né? A gente é muito pautado na alma, a gente é muito pautado na emoção. Todo mundo tem a sua história de vida. Então eu fui colecionando esses Brasis e trouxe aqui um verniz Andressa de cozinhar e de apresentar. Foi assim que eu criei o Iaiá. Eu amo conversar com a Andressa porque eu saio com meu vocabulário de palavras assim, o verniz do não sei do quê. Extensão de repertório, eu diria. Não sei. Ela fala assim, ela conversa fazendo poesia, vocês perceberam, né? Que ela vai falando assim umas palavras que depois eu vou ter que procurar no dicionário aqui. Peraí, o que ela... Já bota na legenda, entendeu? Glossário. Coisa horrível. Já é, isso aqui é igual a isso. Isso aqui. Olha aqui, mas a gente está falando muito. E o Iaiá é aqui do ladinho, a gente está aqui na Pedra do Leme. Inclusive, eu ia te perguntar isso, assim, da sua relação com o Leme, porque o Iaiá é aqui do lado, que a gente está indo daqui a pouco para mostrar para vocês. Não é só o Iaiá, eu moro aqui. Você mora aqui, e como é que é a sua relação com o Leme? Como é que você chegou aqui? O Fernando, meu marido, meu lindo, ele já tinha apartamento aqui. E aí, quando a gente decidiu juntar as escovas de dente, eu morava ainda em Ipanema. A gente fez um pit stop rápido no Cosme Velho. E a gente veio para o apartamento dele aqui. A gente morou aqui na Atlântica um tempo. Depois a gente foi para o nosso, que é na rua de trás. E aí, cara, eu sou a pessoa que se você andar por aqui pelo Leme, você vai me ver aqui. Eu tô ali na feira, negociando, pechinchando, provando, chorando com o vendedor lá, entendeu? Eu sou a pessoa que está não só no Iaiá, mas nos outros estabelecimentos gastronômicos do bairro, consumindo, né, fomentando a comunidade gastronômica. Eu sou a pessoa que está andando com a filha, passeando com o cachorro. Eu sou a pessoa que daqui a pouco vai comprar uma água do moço que ofereceu. Eu sou essa, né? E também sou dona e proprietária do meu próprio estabelecimento, além de moradora. Vamos lá! E eu perguntei para ela antes, quando a gente tinha acabado de chegar, como é que é morar aqui na frente desse mar. Porque assim, a vontade que eu tô de cair aqui. Ela me falou que vem muito aqui na praia, né? Eu faço praia aqui, eu pego praia aqui. Mas acho que, sobretudo, a prova cabal de que o carioca consegue levar a vida a sério é essa. A gente mora perto da praia e não vive na praia, amor. A gente trabalha, tá? Trabalha, inclusive, para conseguir, gente. A agenda dessa mulher foi uma loucura. Pelo amor de Deus, eu tô me sentindo culpada já. Não tá nada, porque olha só, ela tá no ar agora no Netflix, né? Isso não conta. Com Iron Chef. Vai ao ar depois, gata. Eu tô te chaçando. Ah, tá. Aí a gente vai contar dos projetos novos da Andressa, agora que a gente vai chegar no Iaiá, porque eu tô doida pra provar a comidinha do Iaiá, que eu já tô, pra ir lá. Você tá me devendo visita também, não é mesmo? E a gente vai chegar lá e vai mostrar pra vocês. Vambora! E a gente chegou aqui no Iaiá, né, que é um dos mais recentes empreendimentos da Andressa, que fica aqui no Leme, na rua Gustavo Sampaio. E, bem como ela disse, eu peguei meu drink bem carioca, bem refrescante, bem docinho, que é o drink de Bonfim. E ela, o Negroni, né? Claro que a gente tinha falado. Pelo amor de Deus, não sou obrigada. É isso. E, Andressa, você estava me contando uma coisa muito, muito importante, inclusive, que eu quero até compartilhar com as pessoas que estão assistindo, porque a gente tem essa ideia que a comida afrodescendente, a comida preta. A comida preta,
Ela vem da Bahia, sendo que, na verdade, não, né? Ela pode vir da Bahia e ela pode não vir. A coisa, ela é anterior à Bahia. A Bahia já é um destino dessa diáspora africana. Assim como a gente tem o sul dos Estados Unidos, e assim como a gente tem preto no mundo todo, né? Então, a minha pesquisa aqui no Iaiá, ela começa, na verdade, pensando o seguinte. O nome Iaiá é um diminutivo afetivo do termo Iá. E o termo Iá significa mãe em Yorubá. Então, Iaiá é como se fosse mamãe. E eu pensei no Iaiá quando eu comecei a pensar a partir de um lugar que era o lugar do acarajé. Falar nisso, Zé. E aí eu pensei justamente no acarajé, que é a comida de Yansan, que é o meu orixá, que é uma orixá babado. Olha aqui. Gente, Ele já começou, olha que botou comida aqui, ó. bonita. Não pode, em casa de preto não pode faltar pimentinha, né? E olha, eu tô vendo aqui as louças que a Andressa usa Já e te ela vai conto. mostrar mais pra gente, porque a casa tá com uma cenografia tão incrível, tão perfeita, que vocês vão adorar conhecer um pouquinho mais. Que coisa linda. Cadê o celular para tirar foto, né? Meu Largou. Deus. Aí. Pega ali meu celular, por favor, que tá ali na... Não precisa. Ó, lembrando, Eu vou quando fazer for um clique. petisco, a gente não usa talher. Tá, tudo bem. Você me pediu, você me trouxe acarajé, eu tinha que rechear, né? Então, vou deixar aqui só para você. Aqui a gente se entende assim, né, Zé? Obrigada, tia. É um iPhone que tá ali na mesa. Quer dizer, eu posso até querer, mas acho que... Ai, gente. Não, tá muito lindo isso aqui. Olha essa apresentação, que Deixa coisa eu ir linda. te explicando alguns detalhes Deixa. aqui. Obrigada, Obrigada. tia. Obrigada, Zé. Aqui, ó. Essa louça, dizendo assim, ela se chama gamela. É onde a gente oferece a comida votiva do orixá Xangô, que é o orixá da justiça. E aí eu comecei a história do Iaiá pensando exatamente na história do acarajé no Brasil. O acarajé, ao contrário do que a gente pensa e imagina, aqui no Rio de Janeiro, difunde, o acarajé não nasce na Bahia. Ele nasce em África, ele é uma comida ritualística, né? Nós damos de comer aos orixás e o acarajé é a comida da orixá Yansan, que é a minha mãe. Ela tá falando isso e o cheiro, vocês precisam... ainda bem que vocês estão aí do outro lado, não Amor, estão então sentindo já esse vai cheiro. fazendo as honras. Que a boca, assim, fica, ó, salivando. Estamos em 2022, não temos cheiros, mas em breve teremos. E aí aqui eu sirvo ele nesse tamanho menorzinho, ele já vem abertinho. O acarajé é um bolinho de massa de feijão fradinho com cebola e sal, frito em imersão no dendê. E aí ele nas ruas, ele é servido como uma comida de rua na Bahia e aqui no Rio também. Acho que no Brasil todo a gente tem. E a gente tem vários recheios. Dentro dos recheios a gente tem o vatapá, que é um creme de castanhas e frutos do mar. Que é esse aqui, né? Isso, mais amarelinho. A gente tem, vai botando aí. Eu já mordi a massa antes, porque eu queria sentir o sabor da massa. É isso. A gente agora tem, vai, o caruru. Minhas porções generosas, não vai nem Errada fechar não tá. meu vatapá. E agora você pode botar essa saladinha, que eu dei uma incrementada com gengibre, óbvio, que eu sou a louca do gengibre. E o camarãozinho por cima. Deixa eu finalizar com uma pimentinha que a gente fez aqui na casa. E a minha ideia era exatamente celebrar esse lugar do acarajé, que é uma comida que tem tanta importância para o meu povo, né? O acarajé vendido nas ruas, ele durante muito tempo aqui no Brasil, ele foi o meio em que as mulheres pretas, as minhas ancestrais, tiveram para garantir a sobrevivência delas. Enquanto elas eram escravizadas, existia um instituto de escravização, né? Uma forma de escravização que chamava as escravas de ganho. Então elas eram obrigadas a ir para a rua trabalhar, mas elas tinham o direito de tirar um quinhãozinho para elas. E muitas delas desenvolviam atividades domésticas, como cuidado da casa dos outros, ou lavanderia, e algumas eram as baianas de tabuleiro. Então o acarajé ele tem essa importância de ter sido o que possibilitou a muitas mulheres a compra de alforrias. E eu comecei a história do Iaiá aí, né, para celebrar essa força da mulher preta, que leva pelo Brasil afora as cozinhas desse país, né? Aí eu trago aqui umas outras, vai papando. Olha, e não é porque a Andressa é uma das melhores chefes do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, e minha amiga não, tá?
Mas isso daqui, até para quem acha que não gosta de acarajé, ou que teve uma má experiência, porque acarajé também tem que saber fazer. Tem. Né? Apesar de ser teoricamente simples, uma massa mais simples. Ela não entrega nada de simplicidade, porque como você tem que botar o feijão, tem que demolhar o feijão, né? Bota ele na água, vai tirar a casca, o feijão fradinho, e aí depois vai processar, vai moer e misturar cebola ralada. E depois você tem que bater para aerar, né? Então tem nada de simples, Não esquece tem. que eu falei. A gente passa essa massa lá no meu axé, no axé Oiabemi, é a minha mãe carnal que traz essa massa, essa pré-massa já moída com toda essa misura e esse cuidado que é necessário. A gente traz e aqui a gente bate com a cebola ralada para aerar com o sal também e frita. Gente, ponto perfeito, perfeito. Então se você, tá procurando um lugar para comer acarajé no Rio de Janeiro, pensa nem duas vezes. E se tá procurando um ponto para conhecer acarajé, pode saber que aqui a gente tem um acarajé original. Acarajé raiz. Isso. É isso aí. E mais o que você trouxe aqui pra gente? Então, aqui eu já tenho duas versões mais contemporâneas e autorais de clássicos que são da cozinha brasileira. Essas bolinhas aqui nasceram de um erro meu. Você sabe que eu não tenho o menor problema de trabalhar com erro. Eu tava fazendo uma base para um petisco. E, na verdade, eu comecei a provar a massa e a gente tem que provar várias vezes. E aí eu falei, cara, eu tô gostando dessa massa. Espera um minutinho, deixa o acompanhamento dela e eu acho que dá pra virar um bolinho. Então a gente chama de broinha frita, mas são bolinhos de milho e de queijo, né? Pode ser uma broinha frita de milho e queijo? Pode ser pão de queijo. Isso é muito Rio de Janeiro, hein? Ó, o carro do ovo, gente. Tá passando o carro do ovo. Inclusive, hoje eu vi até um meme, a menina falando assim, estou me mudando para Portugal. Alguém sabe me dizer se tem carro do ovo lá? Porque eu tô com medo de ficar com saudade. Inclusive, saudades, Portugal, o carro do ovo tá aqui mesmo. E aí, pode ser uma broinha de milho, pode ser um pão de queijo Sim, me relembrou isso, um pão de queijo assim mais encorpado, né? Isso. E ele porque ali agora a gente já tinha deixado ele um pouquinho. É um pão de queijo frito. Gente. Né? Eu só não chamei de pão de queijo, para depois o pessoal chegar, sou de Minas, e aí eu tenho certeza que eu conheço pão de queijo. Tá bom, fica você com seu pão de queijo, eu adoro, vou aí e como. Então você come aqui o que eu quiser. Vai chamar de Solange de queijo, Jorge de queijo. Erro de queijo, é um erro de queijo. Erro de queijo, não tem problema, só come, esses infernos. Come, que tá uma delícia, uma goiabada maravilhoso. picante. Eu dei essa provocada de botar esse queijo com goiabada, que a gente chama de Romeu e Julieta, acho que no Brasil todo. E aqui um clássico, pelo menos no Rio de Janeiro, que eu dei essa provocada que, cara, todo boêmio vai para um bar e gosta de um negócio, de um camarãozinho alho e óleo. Uhum. Só que eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou compor um petisco? E aí eu trouxe essa ideia da casa de tia. Tipo, quarta-feira de tarde. Você come o quê? Bife à milanesa, você come purê de batata, você come chuchu com camarão. Então eu fiz um camarão com chuchu, que é o camarão alho e óleo, e essas lâminas aqui são picles de chuchu. Porque aí no lugar... claro que eu botei o limãozinho. Agora o meu momento de ignorância total. Eu achei que era queijo. Não, tá vendo? Entreguei surpresa agora. Picles de chuchu. Porque, tecnicamente, se a Nicolau não errou, que senão eu vou matar ela, ele é para trazer uma acidez que vai contrastar e balancear a untuosidade, a.k.a. gordura mesmo, do camarão que vem no alho e óleo. Então, eu penso... E aí a pessoa come o quê? Enrolado? Enrola isso daqui? Isso aqui é pra comer do jeito que quiser, meu amor. Sim. É pra tomar um negócio, conversar, falar do jogo do Vascão. Mas não fica interessante? Nossa, perfeito, perfeito. Eu vou fazer agora até assim, eu vou Vai enrolar. fazendo. E aí eu pensei também, como todas Isso que eu as falei coisas... pra ela, não tô com fome, amiga. Eu só vou dar uma beliscada, vou comer de esse mentira. dia, de tarde já tava legal. Mas tá aí, vou fazer agora no ar um convite pra você, Natália. Vamos fazer um rolê gastronômico um dia? Vamos. Pra já gente aceitei. ir assim, ó. Geralzão. Começar num café da manhã e terminar num jantar com drink. Terminar numa madrugada no pós-jantar. É isso. E aí a gente já tem o quê? Tem que ter patrocínio do antiácido. Eu vou você. Vai assim, já tá aceitando. Ela aceitou, gente. Então, ó, já começa. Reposta dizendo, desafio aceito que eu quero ver vocês comigo. Ainda vamos fazer, depois vai virar tour. É isso. Ela fala assim, que ela tá assim, belíssima, né? Super esbelta. Prendendo a barriga. Aqui, ó. Botando a mão na frente. E eu aqui, ó, todo dia... Linda.
Plena e tentando, comendo ó. bem. Minha nutricionista olhou meu exame de sangue e falou, você morre amanhã se continuar assim, Nossa, amada. fatalista. Morre amanhã. E eu tô aqui, ó. O que você fez? Trocou de nutricionista e tá comendo hoje. Deixa eu ir falando pra você enquanto você se alimenta. Gente, não veio o coité pra ela colocar a cabecinha. A menina tá aqui botando a cabecinha Tô botando a na cabecinha mesa. aqui, ó. Não, mas não pode aqui que seu próximo colega vai comer, vai ter sua cabeça. Mas deixa eu te Mas contar. aí no caso sou eu que tô comendo mesmo, tô Ah, comendo você tudo. tá sozinha, tá bom. Mas se Você não fosse vai comer, Eu querida? tô de raelha, alinhador invisível. Obrigada. Aqui, ó, deixa eu ajudar ela. Muito que bem. E aí, deixa eu te falar mais das louças. Essas gamelas, elas vieram da Feira de São Joaquim, em Salvador. Foi o meu irmão de santo, o Alan de Ogum, que foi lá pessoalmente comprar para mim, porque não dava tempo de eu ir até Salvador. Mas essas loucinhas que você viu aqui, penduradas, tem aqui atrás também, onde eu sirvo toda a nossa comida. Essas louças de barro, elas são um bem cultural do país. Elas são produzidas em Maragogi-Pinho. E onde é que fica? Desculpa, minha... Fica no Recôncavo Baiano. Gente, O nome do foi artesão que faz é longe. Denis. A gente faz videochamada. Ele me manda foto de quando ele está produzindo. E como é que você descobriu esse artista? Eu tenho, na verdade, essa referência desde sempre desse lugar. Pega uma louça para mim, baianinha, bonita. Pega uma panela, talvez. A panelinha de feijoada, pequenininha. Eu tenho essa referência do barro baiano desde muito cedo, porque ela é uma tecnologia ancestral, tanto quilombola quanto indígena. Então, na minha casa, eu vi a minha mãe servir pra gente, eu vi minha mãe fazer festa de erê usando isso. Isso sempre... os padrões estéticos na minha família sempre foram muito pautados e na pretitude, sempre foram muito afrocentrados. Olha que cachorro lindo. Oi, amor. Oi. Ah, aqui é pet friendly também. Ai, que Porque legal. eu sou mãe de pets, gente. Ah, cadê o aipim? Cadê o aipim é bombom? Gente, o nome dos cachorrinhos dela é aipim. Aipim Gente, vê e se vocês bombom. conseguem falar com a Valentina aqui. Coisas Toma. mais gostosas. Liga pra ela pra ver se ela topa trazer o aipim a bombom na Ai, coleira. tomara. Se sim, pede pra alguém. O Nicolau pode ir lá buscar ela. Ai, obrigada, Zé. Pega uma que eu pego a outra. Olha que coisa E olha mais que interessante linda. essa louça. Essa louça, ela é chamada barro baiano, ela é feita no recôncavo. Ela leva vários dias de preparação. Eu estudei tudo isso, o Denis foi me explicando. Então, ele primeiro amassa o barro, depois ele vai moldando. Na verdade, eles não chamam de moldar, porque moldar pressupõe ter um molde. Isso é feito à mão livre. Então, ele vai modelando a louça, torneando ela. Depois que ele torneia ela, ele passa o tauá, que é um corante amarelo rico em hidróxido de ferro. Aí a louça fica amarela, ele leva para o forno para queimar. Depois da queima, ela fica... Esse corante, por causa do hidróxido de ferro, quando entra em contato com o calor, ele fica vermelho. E depois ele faz o polimento, a brunição. E no final ele faz a pintura com tabatinga. Gente, então, coisa linda. cada louça é exclusiva. Gente, que coisa linda. Direto do Recôncavo Baiano aqui pro Leme. Então aqui o Iaiá é um reduto, assim, multicultural, né? Totalmente. Porque você, inclusive, a gente estava até comentando da carne de onça que tem na entrada. E ela falou assim, eu queria colocar alguma referência do Sul. Sim, é um restaurante de comida brasileira. A gente tem a ideia de celebrar a comida do país todo. A carne de onça, ao contrário do que ela sugere, ela não se chama carne de onça porque é de onça. Ela é uma carne bovina picadinha e vem com temperos. E historicamente ela se chama carne de onça porque ela leva cebola crua, as pessoas comiam, ficavam com aquele bafo, que a gente chama de bafo de tigre, a galera lá chamava bafo de onça, e pegou esse nome, entendeu? E vamos lá, mas eu tava te contando também tem essa louça, tem as gamelas, os tampos das mesas, eles têm um padrão geométrico, e é um padrão geométrico inspirado nos desenhos das casas de um povoado no Zimbábue, que é onde só as mulheres constroem. E aí a gente olhou aquela imagem, a gente criou essa padronagem no tampo das mesas a partir dessa inspiração. As cabaças, essas luminárias de cabaça são todas feitas por nós. Daqui, eu e os meus sócios, eu contei um pouco para eles sobre a importância da cabaça para a cultura de matriz africana. A cabaça, ela é um fruto e ela representa o mundo.
E ela, para além de representar o mundo, ela representa o útero da mulher. Então, ela tem uma importância muito grande para a cultura de matriz africana. E aí nós fizemos esses pendentes todos, são todos feitos aqui. A gente tem também um altar de Yansan. Inclusive, vocês conseguem reparar como que a religiosidade é muito forte, né, Andressa, para você. Você é do candomblé, certo? Isso, e eu arrisco dizer que não é a religião. Isso para mim já passou de religião, é vivência. Hoje a gente não está fazendo nada que precise, que me obrigue a praticar uma religiosidade. Mas você percebe, já é natural, né? Ela tá já tudo flui. entranhado na minha história e na minha verdade. E a gente vê que você tem um carinho muito especial com esse projeto, né? Que é o Iaiá, que foi uma coisa assim... Ele se chama Iaiá por causa de Yansan. Eu comecei a ideia com o acarajé, pensei em Yansan, que é minha mãe, e dei esse nome. A minha razão social é Iparreioiá. Então, assim, ai, que massa. É um lugar muito legal. Desde sempre, quando a gente estava no pré-abertura, a minha mãe carnal veio aqui fazer um workshop de confecção de comidas sagradas. E isso foi depois de um workshop de comida brasileira e de cozinha e cultura de matriz africana que eu dei para os primeiros funcionários. Nossa, então, muito legal. Minha filha vem para cá, daqui a pouco ela vai chegar. O quadro, quando você entra aqui no Iaiá, você dá de frente para um quadro que representa muito do que eu acredito hoje, que é o afrofuturismo. Esse quadro foi feito por um cara que é muito importante para mim, é o meu melhor amigo, sabe? Ele tá comigo em diversos projetos. É meu amigo de escola. Inclusive, eu vou aproveitar que a Andressa está falando aqui um pouquinho mais sobre arte, para também perguntar para ela outras referências no Rio de Janeiro que você gostaria de compartilhar com as pessoas, porque quando eu cheguei eu vi que ela estava com uma bolsa de uma marca, que era até uma marca que ela tinha falado para mim, amiga, olha só que marca linda, vamos falar um pouco sobre ela. E quando eu cheguei eu já vi que ela usa mesmo a marca, né? Uso. Que é a Baobá. A Baobá da Tenca, maravilhosa, né? Então, assim, a Baobá tá num reduto que é muito importante, a gente já falou hoje, né? Porque ele é importante para mim, que é o bairro de Santa Teresa, onde eu sou nascida e criada. E a Tenca tem um trabalho autoral, pautado também na ancestralidade e que olha muito para o futuro, né? Ocupa um lugar na economia criativa que é um lugar de valorização de uma cultura ancestral, entregando um produto que não tem tanta cara de tradicional. Eu tenho todo o respeito pelos produtos que têm cara de tradicionalismo, mas eu, Andressa, prefiro estar no registro do que olha para o futuro. Por isso, inclusive, eu me considero afrofuturista. Então, eu gosto muito da Baobá, eu gosto do Agô, que é da Cananda. Lá em Santa Teresa também eu tenho a minha estilista pessoal, que é a Ângela Fagundes. Então, assim, ela é maravilhosa. Ela tem um ateliê que é a cara de Santa Teresa, sabe? Dentro da vila onde ela mora. Os lugares que você poderia sugerir para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da cultura preta no Rio de Janeiro, através desses artistas, né? Que você... Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a cultura preta, cultura em geral, ela envolve muito mais do que a escrita formal, do que só a música, né? A gente tem o samba do Aurê, não é mais um lugar físico, geográfico pra gente ir, mas é um lugar social. Eu fiz minha festa de 40 anos com esse samba de roda e misturei com jazz. Então, assim, quer falar de cultura preta pra mim? Não dá pra falar de cultura preta e Andressa sem falar de charme. Então, eu gosto do Viaduto de Madureira. Eu gosto do som do Corelo. Sabe, quando eu comecei a namorar o Nando há 11 anos, eu levei o Corelo para fazer o aniversário dele daquela noite, sabe? O Corelo tocou, mesmo não tocando na véspera de Natal, ele abriu exceção por minha causa. Eu gosto de criar esses vínculos com o meu povo. Então, o ateliê da Tenca tem marcas de moda que eu amo. Eu amo a Aurora. Recentemente eu gravei com sapato, usando o sapato dela, que é a Isabela. Eu acho ela fantástica. Ela faz um trabalho que é muito único, muito proprietário. Você conhece os sapatos da Aurora em qualquer lugar, sabe? E eles estão num universo, assim, que pra mim é aquele universo do desejo. Eu olho aquilo e falo, cara, que coisa linda isso. Sabe, quando eu crescer e tiver dinheiro pra isso, eu vou comprar mais. E eu acho que a gente precisa também celebrar mais a cultura preta dissociada do que é obrigatoriamente tradicional, tribal, de quintal.
É muito legal o quintal, eu não acho ruim, não. Acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura. Mas eu acho que a gente precisa naturalizar a presença da pessoa preta em lugares de atribuída sofisticação e elegância. Então, a moda que a Ângela Brito faz, a moda que a Isabela faz, eu acho que a gente tem que repensar o que a gente fala sobre isso, sabe? E talvez você que esteja nos assistindo agora esteja pensando, pô, Andressa, mas isso não é acessível. E eu não vou poder tirar a sua razão. Isso, de fato, não é acessível para todo mundo. Mas é um lugar que a gente precisa repensar. Por que a gente questiona tanto quando as poucas pessoas pretas produzem um conteúdo cultural ou produzem e entregam produtos e serviços que estão fora do preço e a gente diminui o valor disso? Sabe, Natália? Porque aí eu vou questionar total. Você como jornalista, produtora de conteúdo, né? Você é uma formadora de pensamento. Se isso já acontece muito com as pessoas brancas, a gente não consegue nem imaginar. Se isso acontece com a pessoa branca pobre, imagina com a pessoa preta, sabe? De você entrar numa concorrência e ter o valor do seu trabalho menos respeitado ou menos identificado, né? Só por causa da sua cor. Então, eu gosto de um quintal, acho que eu fui uma vez, algumas eu não sou do subúrbio e tal, mas Madureira, por exemplo. Cara, tem baile charme quinta-feira no Parque Madureira, dá pra tomar uma cerveja gelada, tem coisas incríveis. Tem Adulto, que é do Marcelo do Gueto, que é uma produtora. Tem a Pedra do Sal, que é um samba gratuito, né? Você tem a Pedra do Sal com charme, mas a gente precisa naturalizar um espaço de sofisticação onde o preto possa estar e ser visto e vender seu produto e comprar. Então, eu não quero de maneira alguma que você, pessoa preta, que esteja me assistindo agora, fale, cara, esperei o episódio da Andressa com a Natália para ver a cultura preta e só tem coisa de elite, sei lá, se possa parecer isso, não é minha intenção. Mas eu acho que, cara, tá tranquilo da gente entender que hoje, e ainda que seja, tudo bem, né? As pessoas pretas, elas precisam ter o direito de praticar. Gente, olha quem praticar chegou. A frescura de ser mãe de pet. Vem aqui. Bambão. Vem. Cadê? Quem é o Aipim, quem é Bombom? Esse é o Aipim, essa é a Bombs. Ui, caiu o brinquedinho do neném. Mamãe. Gente, olha que coisa. Essa é a Bombom. Essa é a Bombom. Né? Eu falo, mas já é louca. Peraí, meu amor. Gente, eu sou louca pra conhecer o Aipim. Desde quando ela pegou o Aipim. Porque... Vira ele pra baixo pra ver se ele fica quieto. Assim, isso. Ah, meu amor. O que você quer? Tá tremendo. Ele tá cheirosinho, gente. Não tá precisa... tudo bem, amor. Eles tomaram um susto com essa luz, eu acho. Eles são mimadinhos assim mesmo. Ah, meu Deus. Então, ó, aqui o Yaya é pet friendly, né? O Mesa Bar também é pet friendly? Também tem a parte externa? Não, eu botei aquela arquibancada, todos aqueles espaços que parecem uma casa, eles foram construídos daquele jeito para parecer uma casa mesmo. Então, na casa tem um monte de brinquedo espalhado. E hoje você fica mais lá no Mesa ou a pessoa que quer te ver, ela tem que ir pro Leme ou pro Maitá? Ela tem que me ligar. Olha que é difícil. Não, pera, mas eu posso explicar, não é isso. Eu andei trabalhando demais e eu tenho motivo. A gente acabou de estrear. Que é o que a gente vai falar agora também, que a Andressa tá com um programa maravilhoso no Netflix. Gente, corta que assim, daqui a pouco o programa tem o dobro, entendeu? 40 minutos o episódio da Andressa e você tem que pedir uma série. Não tem problema, a gente bota o tempo que for. Meu amor. É muito conteúdo. A Andressa agora, né, tá no ar no Netflix, Netinha. Na Netflix, com a grande Fernandinha Souza, né? Isso, tá sendo uma honra para mim, né? Aprendi demais. Eu já tinha alguma história com a televisão, mas se comparando a Fernanda Souza, era até brincadeira, a gata começou na barriga, né? E a gente está apresentando juntas o reality gastronômico Iron Chef Brasil. É um show que começa no Japão nos anos 90. Lá em 1993. Depois eles foram fazendo versões americanas, pararam um tempo. Esse ano eles refizeram uma montagem americana e agora a gente está com o formato brasileiro. E quais foram os maiores desafios? Porque você já
é familiarizada com câmera, Já. com programas de televisão. Você já fez outros programas de televisão? Já. Mas para esse, assim, qual foi a preparação? Qual foi o maior desafio? Olha, para mim, em termos técnicos, tudo era um grande desafio, porque eu tô acostumada com as outras habilidades profissionais que eu tenho, eu pratico há muito tempo, né? Então, eu sou muito mais familiarizada em ser professora, em ser chefe de cozinha. Ser apresentadora é uma coisa que é um momento que tem, sei lá, 6 anos na minha vida, não é tanto. Mas ainda bate um friozinho na barriga Eu não antes? sou a pessoa de friozinho na barriga, eu sou a pessoa de parar e ficar estudando o roteiro incessantemente, quase que compulsivamente. Então, sem demagogia, o meu lugar não é esse lugar do desespero e tal. Eu acho que um pouco de friozinho na barriga é o mínimo que a gente pode apresentar, senão parece que você não está entendendo o que está acontecendo. Tipo, não tô nervosa, mas também não entregou nada. Não é isso, né? Eu acho que o que eu tenho mais é a palavra realização. Eu acho que mais do que desafio, eu posso celebrar hoje que o meu papel naquele reality gastronômico para além de apresentar um show, celebrar a boa gastronomia. Eu estou falando de um lugar que celebra a cultura e as pessoas por trás dos pratos. A vivência é um show que valoriza a história das pessoas. É um show que valoriza o respeito por quem pensa e produz a comida e, por consequência, quem consome a comida. É um show que valoriza a técnica e valoriza, sobretudo, o ingrediente, sabe? E você pode falar pra gente quantos episódios a gente já vai conseguir assistir? Posso. É uma primeira temporada ainda. Então, a gente tem batalhas, né? Um reality em que cada episódio são 2 times. Tem o time de desafiantes que estão, obviamente, desafiando o time de Iron Chefs. E aí, a cada episódio é uma batalha. Quem ficar mais bem classificado durante essa fase eliminatória, dentre os desafiantes, vai para a final. Então, se só um desafiante vencer um Iron, é ele que vai para a final. Se mais de um vencer a batalha ou se ninguém vencer, vai para a final quem pontuou mais. Então, são 8 episódios, são 7 batalhas e uma batalha final, num programa que está entregando história, comida e lágrima. Porque, falando de cultura nesse lugar de respeito por tudo, pelo ingrediente, pelas pessoas, não tem como a gente não se emocionar, né? Então, se você ainda não assistiu, já tá no Netflix, estourou no dia 10, né? Estreou no dia 10 de agosto. Já tá para todo mundo poder ver. Eu já tô acompanhando, tô achando o máximo. E, claro, torcendo muito para essa mulher maravilhosa, porque ela entrega. Vocês puderam ver aqui um pouquinho a entrega dessa pessoa com tudo que ela faz, né? Que ela consegue apresentar programas de televisão, pensar em toda a estrutura, conceito de um restaurante e ainda ser mãe de pet, mãe da Valentina, que é uma adolescente. A Valentina tá com quantos anos agora? A Valentina fez 13 esse ano. 13, mas é uma menina, assim, de ouro, né? Você Essa não tem hora problema ela não tá assistindo a gente, porque ela fica com vergonha. Mãe, que coisa horrível. Hoje, por exemplo, ela tava chateada que eu vim de tênis vermelho. Adolescente. Que ela é super estilosa. A Valentina é maravilhosa. Posso colocar a foto da Valentina aqui? Pode. Vou colocar uma foto, então, da Valentina aqui na edição, para vocês verem que menina linda, maravilhosa. Até antes da pandemia, a gente via a Valentina, assim, criança. Outro dia, você postou uma foto dela, Mas quem foi é um essa? salto, né? É muito louco isso, porque eu sou filha única. E minha mãe é filha única. Então, a Valentina também. Eu não tenho primo, eu não tenho tio. Eu tenho tio que são os amigos da minha mãe. Eu tenho primos que são filhos de amigos da minha mãe, pessoas que eu escolhi. Eu tenho família de pessoas escolhidas. Mas eu não tive esse contato para conhecer as pessoas crescendo. Eu só me vi crescer. Então é muito louco, porque a gente se aproximou demais durante a pandemia, né? Pelo menos em 2020 ali foi muito visceral e tal. Acho que estava todo mundo muito tocado emocionalmente. Mas foi muito louco como eu, fechada num apartamento, eu, ela e o Nando, eu percebi as viradas de chave, os marcadores temporais da Valentina mudando. Muito fantástico isso. E que bom que você pôde, né, de alguma maneira, acompanhar isso. Sempre posso, mas não posso negar o quanto aquela quarentena, para meu esquema familiar, ela foi
curativa. Com todo o meu respeito a todas as pessoas que tiveram suas perdas, suas dores, né? Eu não tive perda de pessoas, de perda de familiares, né? E não tem comparação. Tive perdas financeiras enormes, quase que incalculáveis, algumas irreversíveis, mas obviamente não estive nesse lugar do sofrimento da perda das pessoas, que é o que é irreparável na vida. Mas a minha família, o meu núcleo familiar, ele realmente se reconfigurou. E você lembra, né, que a gente trabalhava com câmera uma dentro da casa da outra. A gente conversava muito, né, e a gente terminava da câmera para ligar uma para outra, né? Então era uma loucura. E principalmente quando a gente fez a nossa série, que brincadeiras à parte, foi muito divertido. E acho que foi outra coisa também que reforçou laço, curou dores, né? Era um período, assim, também que muitas pessoas, elas já sabiam o horário de ligar, já sabia que ia ter brincadeira, palhaçada. E terminavam no almoço. Só que para todo mundo que assistia a gente fez muita audiência com aquilo ali. A minha casa não tinha almoço. A minha filha não tinha almoço. O que parecia para muitas pessoas uma brincadeira inconsequente, era uma tentativa pueril nossa, porém com muita seriedade de entregar algum tipo de conteúdo com entretenimento. Aquilo Foram você me deu noites aulas. e noites a gente virando, elaborando cardápio, pesquisa. Andressa botou todo mundo para pesquisar. Quer falar de comida dos Estados Unidos? Pesquisa aí que vocês querem fazer, comida não sei da onde. E tudo dentro de algo que pudesse ser acessível, né, para quem estava do outro lado. A gente ainda tinha esse briefing, eu precisava ensinar à distância, com as pessoas fazendo compras. Thiago, traz mais um Negroni para mim, quer mais um Bonfim? Quero um outro. Vamos de outro. É Brasil então, total. Já vamos para São Paulo agora. Eu gosto muito de apresentar. Mas se colocar uma das minhas habilidades e ramificações profissionais junto, eu largo a apresentação e vou fazer outra coisa. Então aquilo ali eu estava dando aula. Eu dava bronca em vocês. Eu dizia para você, Natália, e esses dias eu tive uma crise de riso quando a gente estava falando. Não sei o que a gente falou, eu fui olhar. Natália, que coisa gostosa. Você já viu de novo? Muito divertido, você muito já olhou leve, de novo o programa? E eu falando, eu não acredito que você fez não sei o quê. E você tá assim, ai! Eu não sabia descascar uma cebola, gente. Pensa na Andressa, uma mulher assim, que já domina tudo de cozinha, dá aula para pessoas que já sabem cozinhar, tendo que falar para uma pessoa como descascar uma cebola. A distância, quando você chegou e falou, eu não sei qual é o coentro, qual é a salsa. Eu falei, assim, vou ter um trabalho. Não, e as pessoas tentando me ajudar, mas as pessoas diziam, é pelo cheiro. Eu falei, ok, gente, mas eu não tô lá para testar. É muito louco. Muito difícil isso mesmo. É muito louco e funcionou, né? E quando eu terminei meu primeiro prato, foi assim, uma coisa que eu falei, gente, tá gostoso. E tá bom, assim, Teve essa coisa também da sua autoestima, né? De você falar, cara, eu sou capaz, eu consigo. Eu sei fazer, eu vou conseguir fazer, Você fala, nossa, mas ficou gostoso. E as pessoas vendo tudo aquilo que as pessoas te acompanhavam. Você tinha uma cozinha que não era uma cozinha... Uma cozinha detonada, eu não tinha nem panela, lembra? Que você falava assim, eu preciso que você tenha uma panela X pra fazer. Eu falei, era uma panela não tenho. Que pra mim, no meu universo, era uma panela básica. Você tinha um outro tipo, e aí era muito doido. Aí teve Mas dia de assim, prova. se tinham pessoas que estavam na mesma situação que eu, se sentiram super representadas. Ei, esse cachorro comendo isso. Me dá esse cachorro aqui. Amor. Não pode comer vatapá, não. Vem cá, amor. E depois dessa aula, não só de gastronomia, mas de história, de cultura, de empreendedorismo dessa mulher incrível que é a Andressa Cabral, a gente vai finalizando aqui o nosso programa de hoje com um brinde. E eu quero mostrar aqui, vou até tirar a colherzinha que eu tava mexendo, esse drink de caju. Qual é o nome desse drink? Caju Amigo. Caju Amigo. É um drink original de São Paulo, que é feito com vodka, suco de caju e ele tem uma compota de caju ali embaixo. Gente. Refrescante, frutado, cítrico, com a cara do Rio de Janeiro. Com a cara do Leme também, ó. Cara do Leme, né, gente? Amei. Obrigada pela sua presença, viu? Mais uma vez a gente, né, fazendo alguma coisa juntas. É sempre um prazer estar com você. Sempre um prazer te ouvir e aprender muito mais com você. Eu que te agradeço, te desejo cada vez mais sucesso. Aquela menininha que eu conheci já faz quase uma década, agora está belíssimamente grande,
grandiosa, talentosa como sempre foi e com muito mais sucesso. Que o sucesso obrigada. cresça, floresça e que eu esteja junto com você nessa caminhada, Estaremos amiga. sempre juntas. Orgulho de ser sua amiga. Obrigada pelo Também. convite. Obrigada.